Olá, hoje é a nossa devocional 35 e o tema é Fazendo da coisa mais importante a coisa mais importante. É verdade, a gente precisa trabalhar muito para ter comida diariamente na mesa. Precisamos estudar para ter uma melhor renda, exercitar-se para manter a forma e preservarmos a saúde. As crianças precisam de cuidados da nossa atenção e assim o tempo vai se preenchendo no dia a dia. Mas qual é o espaço que sobra para Deus? No tempo em que o Senhor Jesus viveu e pregou sobre a terra, não haviam preocupações com a forma física, com o mercado de trabalho, também não haviam as famosas filas ou então os engarrafamentos que desperdiçam o nosso tempo. Mas Jesus já antecipava esses e outros temas que conspiravam para afastar as pessoas do convívio intenso com Deus e a sua palavra. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás de todas estas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Mateus 6, 31 e 32. E em seguida Jesus dá a receita para escapar a essas pressões. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A maioria das pessoas faz muitas coisas importantes no seu dia a dia, mas poucos priorizam falar do amor de Deus. David Brainerd, um jovem órfão de saúde frágil, vivia nos Estados Unidos no século XVIII. Ele pensava diferente. O avivamento o havia atingido em cheio. Quando ainda estava na Universidade de Yale, em 1738. Após a sua conversão, Brainerd entendeu que deveria falar ao máximo de Cristo, ao máximo de pessoas. Em seu diário ele escreveu: ofereci-me alegremente passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser banido entre os pagãos, desde que pudesse ganhar as suas almas para Jesus. Então, Deus me deu um espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. Brainerd assumiu como missão individual o falar de Cristo aos índios americanos. Sua primeira missão de aproximação com os nativos foi bem interessante. Já era tarde, o sol se punha, estava escurecendo, ele estava cansado, perdido, quando decidiu dobrar os seus joelhos e orar. Em oração ele não percebeu que os índios estavam cercando para matá-lo. Assim eles ouviram o seu pedido ao grande Espírito para que lhe permitisse falar do amor de Deus, da salvação aos índios. Ficaram tão impressionados com aquela oração que, ao invés de matá-lo, levaram-no com honras à tribo. O seu trabalho foi grande, mas muito penoso para a sua saúde. Comunicava-se com dificuldades devido à língua dos índios. Teve de ensinar que vários rituais que faziam os afastavam de Deus ao invés de levá-los para perto de Deus. Os índios o ouviam com muita atenção e, comovidos, muitos entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. Ainda jovem, Brainerd já dava sinais de dificuldades de saúde. Hoje se supõe-se que era tuberculose. Brainerd estava noivo da filha do grande pregador Jonathan Edwards.
mas abandonou a ideia do casamento em razão dos seus problemas de saúde, agravados pelos anos de viagens pelas florestas. Morreu aos 29 anos apenas. Agora, sua biografia inspirou outros grandes homens de Deus do avivamento, como William Carey, que se tornou o grande missionário da Índia. A história de David Brainerd traz consigo uma mensagem simples e muito especial. O reino de Deus deve vir antes do indivíduo. No texto de Mateus 6, diz que enquanto as pessoas investirem as suas vidas, o seu tempo, a sua atenção naquilo que é verdadeiramente importante para Deus, Deus, Ele se encarrega de acrescentar o que é importante para eles. Seus sonhos, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, tudo isso são coisas muito importantes. Apenas fica uma pergunta inquietante. Quem está no centro da sua vida? Você ou Deus? Brainerd foi radical em seu compromisso com Deus, a ponto de comprometer a sua saúde e a sua sobrevivência em troca da conversão dos indígenas. Deus quer que você também seja radical, que você priorize o seu reino e o falar do seu amor às pessoas. Pense nisso. Até amanhã, se Deus permitir. Forte abraço.